Quantos aqui já tiveram muitas oportunidades na vida? Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é um Deus de oportunidades. Ele sempre dá oportunidade para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos enriquecer, para que nós possamos, conquistar muitas coisas. E é através das oportunidades que Deus te abençoa. Quantos creem nisso? É através das oportunidades. Por exemplo, uma oportunidade nesse momento que você teve foi de tributar ao Senhor, de trazer os seus dízimos e as ofertas. É uma oportunidade para que Deus abençoe a sua vida. Amém? Então, as nossas vidas, há muitas oportunidades. Desde a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, você entrando para uma fase assim mais complicada, tipo Pastor Marcos. As nossas vidas têm muitas oportunidades. E talvez essas oportunidades, ela seja um sonho para você. Talvez você quer ter uma oportunidade agora nesse momento, de um emprego. Uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho, mostrar o seu valor, mostrar que você consegue fazer alguma coisa, Talvez você queira uma oportunidade para poder comprar a sua casa própria, comprar o seu carro, fazer a sua faculdade. Talvez você esteja esperando uma oportunidade, para trabalhar, e enriquecer, no seu próprio negócio. As nossas vidas, elas são feitas de oportunidades. E nós temos que agarrar essas oportunidades, sejam elas das mais simples às mais complexas. Você tem capacidade de agarrar uma oportunidade e fazer o seu sonho acontecer. Quantos aqui creem? Aleluia. Glória a Deus. Mas talvez a oportunidade que você mais anseia, talvez seja no seu ministério, Nossa congregação, a igreja Nova Aliança do Distrito Federal, há muitas oportunidades para você trabalhar, para você abençoar o reino de Deus, e ao mesmo tempo você também ser abençoado, tá? Então, em nome de Jesus, como diz lá em Colossenses 4,17, o apóstolo Paulo, ele falando para a Arquipo, atenta para o ministério que Deus tem para você poder cumprir. Tá? Então, assim, as oportunidades que tem para você trabalhar no reino de Deus, agarre com todas as suas forças. Talvez seja uma chance, uma oportunidade que Deus está te dando para que você cresça no reino dele, para que você abençoe também outras pessoas, para que você conheça mais a ele. Amém? Glória a Deus. O título dessa ministração, se é que podemos, dar um título, o livramento está nas suas mãos. Ela está totalmente associada às questões de oportunidade que nós temos. A oportunidade, ela pode ser complexa, mas na maioria das vezes ela é bem simples, mas é nós que complicamos. Porque nós complicamos essa questão das oportunidades. Eu vou contar uma história que certa vez, um discípulo amado me contou e eu achei muito interessante. Certa vez um homem muito temente a Deus, ele morava numa cidadezinha, e essa cidade, ela foi inundada. Ela foi inundada e toda aquela cidade foi evacuada. Só que aquele homem subiu no telhado da casa dele e ele disse: não sairei daqui, pois Deus irá me tirar dessa situação. Ele tinha firme no coração dele que Deus ia tirar ele daquela situação. E alguns vizinhos lá pegaram um barco, chegaram até ele e chamaram: não, vem, nós viemos te salvar. Ele: não, eu só vou sair daqui quando Deus me tirar dessa situação. E aquele povo foi embora, não entendendo aquele homem, e de repente vem um socorrista com um jet ski, chega para ele: vem, eu vim te salvar. Aí ele vai e fala: não, eu só vou sair daqui quando Deus me tirar dessa situação.
e a água começava a subir mais e mais, e de repente, um iate chega até ele e fala: nós viemos te salvar, vem. E ele fala: não, eu só vou sair dessa situação quando Deus me tirar daqui. E de repente chega um helicóptero dos bombeiros, aí joga a escada para ele: vem, sobe, nós viemos te salvar. E ele de repente diz mais uma vez: não, eu só saio daqui quando Deus me tirar dessa situação. E as águas foram subindo, e aquele homem, ele morreu afogado, e ele chegou aos céus, e ele, meio bravo, com Deus, chegou: mas Deus, eu tinha tanta fé que o Senhor iria me salvar, e eu acabei morrendo, como pode? E Deus falou: meu filho, eu te mandei um barquinho, eu te mandei um jet ski, eu te mandei um iate, mandei até um helicóptero para te salvar, e você não quis. Eu não pude fazer mais nada. E muitas vezes nós fazemos assim com as oportunidades. Nós queremos as oportunidades grandes, aquelas que são entregues, de mão beijada para nós. Mas nós vamos ver aqui duas histórias, e você vai perceber algumas coisas nelas. Lá em 2 Reis, capítulo 13, nós vamos pular alguns versículos para a gente encurtar aqui a história. Mas conta a história de um rei, que ele teve uma oportunidade de mudar a sua história, a história do seu povo, de uma nação, mas ele não foi ousado o suficiente, para vencer as guerras dele. Diz assim a partir do versículo 1: no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel. Aqui eles viviam, um tempo de um reino dividido, Então existiu o rei de Judá e existiu o rei de Israel. Amém? E fez e Joacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos pular lá para o versículo 3. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o que deu na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a pressão de Israel, porque oprimia o rei da Síria. Aqui nós vemos uma situação onde o rei da Síria, ele pressionava, ele queria destruir o reino de Israel. E aqui a gente percebe aqui que Deus salvou aquele povo. Deus, ele trouxe livramento para aquele povo. Só que nós vamos ver lá no versículo 10, diz assim: no ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós percebemos aí, que é uma geração de reis que vão fazendo o que era mal ao Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, que foi o rei, que trouxe separação, filho de Nadab, Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Joás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder,
com o que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos nos livros de crônicas de Israel? E Joás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Joás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. No versículo 14, ele diz assim: e Eliseu estava doente, da sua doença de que ele morreu. Aqui a Bíblia não fala exatamente, né, como Eliseu ele morreu, mas aqui ele já estava doente, já prestes a morrer, né? E Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, Carlos de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas, o rei. Então disse ao rei de Israel: ponha na tua mão sobre o arco, e sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente. Por que para o oriente? Porque para o oriente era onde ficava a Síria. Olha só a estratégia. E aí, abra a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E ele disse mais, o profeta: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra agora. Fere a terra agora. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, o profeta, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém só 3 vezes ferirás os sírios. Aqui nós vemos aqui que a falta de interação daquele rei com Deus trouxe para ele condenação. Por quê? Se você for ler esse texto, né, o rei anterior só tinha deixado, né, 10.000 homens, algumas armas, algumas carruagens. Deixou um exército muito reduzido. Por quê? Por causa da opressão. Porque muitos já tinham morrido. E aquele homem, ele achava que apenas com uma batalha, 2 batalhas, 3 batalhas, ele iria derrotar os sírios. Ele não foi ousado na oportunidade que o profeta estava dando. E olha, ele apesar dele ouvir as histórias do Deus de Israel, apesar dele saber de tudo que Deus já livrou Israel, ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Tanto é que a Bíblia ela é enfática dizendo que ele fez mal aos olhos do Senhor. Ele não fez um bom reinado. E agora, numa situação, ele começa a buscar a Deus. Ele chega num profeta desesperado e começa a chorar, como se isso, né, iria, né, trazer algum sentimento, né, no profeta, né, como ele, se aquilo, né, se o choro iria comover a Deus ou o profeta. E o profeta, ele deu uma oportunidade para aquele homem salvar toda a nação dele. E aquele homem, ele não teve o discernimento, porque ele não interagia com Deus. Como está a sua interação com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Eu tenho certeza que se aquele homem ele tivesse uma interação, um relacionamento com Deus, ele iria ferir a terra com tanta raiva, com tanta vontade, que iria acabar as flechas e ele iria querer continuar a ferir a terra.
porque ele iria entender a palavra do profeta, mas ele não entendeu. Ele não entendeu. Quantas vezes Deus falou ao teu coração, falou com você e você não entendeu o que Deus queria? Certa vez eu não conhecia a Aline, minha esposa, e uma menina, depois eu fiquei sabendo de toda a história, ela fez um propósito com Deus. Ela chegou e falou assim para Deus: Deus, se o Daniel, ele for para a igreja, sozinho, e eu voltar com ele, sozinho com ele, então, ele é o homem para que eu case. Aí beleza, aí aconteceu exatamente assim. Exatamente assim. Amados, não é esse tipo de propósito, não é esse tipo de oportunidade que nós pedimos a Deus. Não é dessa forma. Não é dessa forma. E o que aconteceu? Depois eu fiquei sabendo da história, eu falei: rapaz, misericórdia. Misericórdia, rapaz, onde é que eu estou? E o que eu fiz? Eu me distanciei, porque eu vi que não tinha nada a ver. É um propósito sem pé e sem cabeça com Deus. E voltando, quantas vezes nós queremos oportunidades, mas acabamos deixando Deus, numa situação, talvez não posso nem dizer dessa forma, mas a gente quer deixar Deus, entendeu? Numa situação, você estivesse espremendo Deus na parede, querendo arrancar alguma coisa de Deus, mas Deus sempre te dá uma oportunidade. Você só precisa ter sensibilidade e relacionamento com Deus para você entender exatamente o que Ele quer. Deus, me coloca onde o Senhor quer. Senhor, eu quero entender os teus propósitos para a minha vida. Me mostra, Senhor. Me conduz, me direciona. Aí sabe o que você faz? Se Deus ainda não falou, começa a caminhar. Começa a fazer. Que Deus ele vai te colocar exatamente no lugar que você precisa estar. Você só precisa se mover e começar a caminhar. Muitos têm procurado: não, eu quero ser um pastor. Eu quero ser um obreiro na casa de Deus. Eu quero ser um ministro do Evangelho. Eu quero ser um ministro de louvor. Não, eu quero dançar para Jesus. Mas não se move. Mas não se move. Deus está dando oportunidades para as nossas vidas. Talvez é aquela bolsa que você precisa só ir lá e fazer a prova. Talvez seja aquele concurso que você precisa economizar um pouco, deixar de gastar um pouco para pagar a inscrição e começar a estudar. Oportunidades que o Senhor dá para as nossas vidas. A falta de ousadia e de visão daquele homem trouxe condenação para ele. Amados, as nossas lutas, elas não são vencidas apenas numa batalha. Constantemente, você vai ter que estar lutando com as suas lutas. Constantemente, até você vencer. Até você vencer. E eu lembro de outra história. Lá em 2 Reis, capítulo 5, o mesmo profeta dá uma oportunidade para um homem. É uma outra história que antecede essa que nós lemos. Todos nós conhecemos a história desse homem. Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, diante do seu rei, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Olha só, o Senhor aqui é
S maiúsculo, ou seja, Deus deu livramento para os sírios. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. A Bíblia, ela é enfática em dizer aqui que esse homem era um homem valoroso. Valoroso é um homem corajoso, é um homem fiel, é um homem honrado, é um homem respeitado por todos. Provavelmente aquele homem era um homem de caráter, era um homem íntegro diante do seu rei e diante de toda aquela população, de todos os sírios, porque ele era respeitado, não só pelas guerras que ele vencia, mas porque ele era um homem honrado, corajoso, fiel. E diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, porque eles pegavam como escravos os israelitas, e dentre essas uma menina que ficou como escrava, ficou a serviço da esposa de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só, ele falou isso para a senhora dela. Aquela menina, ela sabia dos prodígios que o profeta Eliseu realizava. Ela provavelmente presenciou muitas coisas que o profeta fez. E mesmo sendo escrava, ela testemunhou acerca de Eliseu. E falou para sua senhora. E então ela foi e contou para Naamã. Naamã, ele chegou para o rei e falou: estou leproso aqui, Resumindo a história, ele chegou para o rei e falou: senhor, eu estou leproso. E uma menina me disse que em Israel há um profeta que está lá em Samaria que pode me curar. Então o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, falando assim: olha só, tem um profeta aí, e eu quero que você cure aí o meu chefe aí do exército aí, porque ele está leproso. E o rei de Israel provavelmente ele ficou temeroso, porque ele rasgou as vestes, ficou com medo. E quando Eliseu ficou sabendo disso, ele foi até o rei e falou: não, manda ele vir até mim aqui, que o negócio dele é comigo, então pode deixar ele vir até mim. E Eliseu, chegando na frente daquele homem, ele foi e falou: manda ele, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Aquele homem, pela simplicidade, do pedido, ele ficou até atordoado. Ele falou assim: mas o Jordão é sujo, tem outros rios aí que são mais limpos para limpar a minha lepra. Aí o escudeiro dele deu um conselho para ele. Quantos aqui tem amigos sábios, que te dão bons conselhos? Amém, glória a Deus. Se você tem, cole mais nele, não deixa ele escapar não, porque pessoas sábias, pessoas íntegras, retas, que querem te ajudar, são poucas, e você precisa identificar quais são essas pessoas na sua vida, para você colar, para você valorizar, para você amar, para você honrar. E aquele servo de Naamã falou para ele: não, senhor, mas não custa nada, se ele tivesse pedido coisas difíceis, mas ele só mandou você banhar 7 vezes, dar 7 mergulhos lá. E Naamã assim o fez, e o resultado, aquele homem ficou curado. E a Bíblia também diz que aquele homem, ele começou a servir o Deus de Eliseu, começou a clamar e reconhecer o Deus de Eliseu. Amados, o que essas duas histórias nos trazem? Nos trazem 2 pessoas que tiveram oportunidades,
oportunidades distintas, mas ao mesmo tempo semelhantes. Quais as oportunidades que Deus tem te dado? Deus com certeza Ele está te dando agora uma oportunidade. Talvez seja uma oportunidade de você se entregar totalmente a Ele. Talvez seja uma oportunidade de você mudar a sua vida, tomar novas decisões, de retomar aquele sonho, aquele projeto que você tinha. Deus está te dando uma oportunidade essa noite de ser curado, assim como Naamã. Deus está te dando uma oportunidade de você ferir a terra com as armas que o Senhor tem te dado, para você vencer os inimigos, vencer as suas lutas, vencer a guerra. E eu tiro muitas lições dessas duas histórias. A primeira coisa é: ouça com atenção a palavra de Deus e tema a Deus. Algo que nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, unge os meus ouvidos, unge os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz, unge os meus olhos para que eu possa ver, Senhor. Muitas vezes nós estamos na igreja, muitas vezes nós estamos dizendo: não, eu caminho com Cristo, mas os nossos olhos, a nossa visão, a nossa audição está tampada. E nós precisamos abrir, ampliar a nossa visão, precisamos escutar o que o Senhor Ele tem falado. Outra coisa que eu aprendo é que chorar na presença de Deus não significa que você está se rendendo a Ele, mas se humilhar na presença de Deus, se expor na presença de Deus, assim como Naamã fez diante daquele que era o seu superior. Ele falou: eu estou leproso, eu preciso de ajuda. Quantos aqui não tem perdido a batalha porque não pediu ajuda? Porque não se expôs, tem vergonha de se expor, de expor a sua vida, de expor os seus problemas. E depois vem a derrota e depois já era. Outra coisa que eu aprendo: tenha pessoas sábias ao seu lado. Você precisa ouvir pessoas sábias. Você precisa ter aquele amigo fiel, aquele que no momento onde você está prestes a tomar uma decisão, ele fala: meu querido, calma aí, não é melhor fazer desse jeito aqui? Que vai ter amor, que vai ter liberdade para falar a você. Outra coisa que eu aprendo: seja ousado quando você estiver na direção de Deus. Quando você estiver na direção de Deus, quando você tiver convicção de que é Deus que está contigo, então seja ousado, seja corajoso para enfrentar as dificuldades, seja corajoso para avançar, porque se o Senhor é contigo, meu amigo, não tem batalha perdida, não tem guerra perdida. O Senhor é com você, Ele nunca perdeu uma batalha. Todas as vezes que o exército de Israel ele perdeu uma batalha, foi porque Deus permitiu. Sabe, eu aprendo também uma outra coisa: o arco que nós devemos carregar nas nossas mãos é um arco de fé, e as flechas que você deve sempre carregar, não só uma, não só duas, mas muitas flechas, é a tua oração. A flecha do livramento do Senhor está nas tuas mãos. Quantos aqui creem? A flecha do Senhor está nas minhas mãos. Diga aí, em nome de Jesus. Diga aí na sua casa aí, ó, a flecha do livramento do Senhor está nas minhas mãos. Aleluia. Diga assim também: a cura de Deus na minha vida está na obediência a Ele.
Amigo, quer ser curado? Quer ser restaurado? Seja obediente a Jesus. Seja obediente à palavra de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Se você pode, nesse momento, fechar os teus olhos. Feche. Em nome de Jesus. Começa agora a tomar posse. Começa agora a tomar posse desse arco, dessa flecha. Começa agora a dizer: Senhor, eu quero ser obediente a Ti. Senhor, me ensina a ser mais ousado na Tua presença. Senhor, me ensina a aproveitar as oportunidades que os Teus profetas, que as circunstâncias me dão, que o Senhor tem me dado. Senhor, muitas portas se abriram na minha vida e eu desprezei. Tantas oportunidades no trabalho, tantas oportunidades de pregar o Teu Evangelho, tantas oportunidades de poder começar o meu próprio negócio, tantas oportunidades de ter começado o meu ministério, mas eu não fui ousado, eu me perdi em meio ao medo, às incertezas, à insegurança. E o Senhor anima o teu coração agora. Seja corajoso, seja forte. O Senhor, Ele abrirá portas e janelas na tua vida, em nome de Jesus. Seja ousado, seja corajoso. Às vezes tem uma janela escancarada, uma porta escancarada na tua vida, de bênçãos. E muitas vezes nós temos medo de ir lá e tomar posse. O Senhor, Ele já tem entregado nas tuas mãos. Ele está com as mãos dEle no teu arco e na tua flecha. E Ele fala: meu filho, aponta, aponta e atira. É a sua oportunidade. Eu abri essa janela, eu abri essa porta, e eu vou derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não seja tímido, não tenha vergonha, se relacione com Deus. Abre os teus ouvidos nesse momento, em nome de Jesus. Fique de pé, se assim você pode. Oh, aleluia. Adore a Deus. Adore a Deus. Muitas oportunidades para alçar voos. Muitas oportunidades para subir degraus. Muitas oportunidades de vencer aquilo que tem afligido o teu coração, aquilo que tem te distanciado de Deus. Muitas oportunidades o Senhor tem dado. Não espere o próximo momento, não espere a próxima janela se abrir. Talvez ela não seja para você, seja para outra pessoa. Então aproveita, porque é o Senhor que está te dando, é o Senhor que está abrindo portas, em nome de Jesus.